Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site Guru do Excel. Na aula anterior deste curso, você leu um pouco sobre o que é VBA, alguns conceitos e sobre a sua estrutura de objetos. Nesta aula de hoje, eu vou demonstrar na prática alguns daqueles conceitos e apresentar também a vocês o Visual Basic Editor, que é o nosso editor de Visual Basic, onde a gente irá trabalhar na maior parte desse curso, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir esse editor. Para abri-lo, existem dois caminhos. O primeiro, você vai precisar exibir a nossa guia de desenvolvimento aqui, a guia desenvolvedor. Para exibir essa guia, você pode clicar em qualquer local da sua faixa de opções, ok? Clicar em personalizar faixa de opções. Aqui você vai clicar em desenvolvedor, ok? Desse lado direito é a nossa guia que nos interessa. Você vai clicar em desenvolvedor e clicar em ok. Perceba que apareceu esta guia. Se ela já está sendo exibida, você não precisaria fazer nada disso. Agora, o que você precisa fazer? Para abrir o Visual Basic Editor, basta clicar neste botão de código, ok? Clicando nele, você vai abrir o editor Visual Basic, que é essa tela aqui que a gente vai trabalhar logo logo. Outra maneira rápida de abrir o editor é só pressionar nas teclas de atalho Alt F11, que você vai abrir o próprio editor de Visual Basic. Então aqui que a gente vai trabalhar na maior parte desse curso. Então, para a gente conhecer um pouco o nosso ambiente de trabalho, eu vou demonstrar para vocês aqui o que é cada janela dessa, cada espaço aqui, e para que serve mais ou menos. Então a gente pode começar aqui pela barra de menus, que é bem semelhante àquele layout antigo do Microsoft Excel, certo? A gente tinha aqui arquivo, editar, certo? Aqui a gente tem as barras de ferramentas, e a gente também vai trabalhar com elas aqui ao longo do nosso curso. E a gente tem também o que a gente chama de janela de projetos, que é esta janela que está aqui, ok? E também temos a janela de propriedades, que é esta janela mais abaixo. Além dessas duas janelas, a gente também tem as janelas de código, que são as janelas que vão aparecer nessa área que está cinza aqui. No momento a gente não tem nenhuma janela aberta, mas em breve a gente vai ter um aqui serão exibidas as janelas de código, que é onde a gente vai inserir os nossos códigos do VBA. E também temos uma janela que é bem importante aí no nosso desenvolvimento, que ela ajuda bastante, que é a janela de verificação imediata, porque ela não está sendo exibida aqui. Então, como é que a gente faz para exibir cada uma dessas janelas? Você pode clicar no menu Exibir, e aqui você vai encontrar a janela de propriedades, ok? Que é essa janela aqui, a janela do Project Explorer, que é a janela de projetos, que é essa janela aqui, e a nossa janela de verificação imediata, ok? Que é essa janela que a gente vai clicar aqui, que aparece aqui nessa parte de baixo. Vou diminuir um pouco essa janela aqui. Perceba que é essa janela aqui que a gente vai trabalhar com ela também bastante. Essas janelas têm teclas de atalho para facilitar aí abrir. Vou fechar todas aqui. Vocês percebam que se você pressionar a tecla de atalho Ctrl R, você vai abrir a janela do Project Explorer, certo? Que é a janela de projetos. Se você pressionar a tecla de atalho F4, a janela de propriedades. A gente já falou um pouco de conceito de propriedades aí, mas a gente vai entrar mais em detalhe. E as teclas Ctrl G, você vai ver a janela de verificação imediata. Essas janelas também podem ser manuseadas aqui. Você pode simplesmente puxar elas aqui para a área e colocar no local onde você deseja. Perceba que aqui eu desencaixei cada uma delas e agora eu posso colocar no local que eu desejo. Se você quiser, você pode modificar. Então, vou puxar novamente a janela de projetos e vou encaixar ela aqui no lado direito. Perceba que à medida que eu vou encaixando aqui, ela vai tomar forma e encaixar, certo? Vou pegar esta outra janela que está aqui e vou colocar ela na parte de baixo. Para fazer isso, você tem que arrastar ela para essa parte azul da janela. Perceba que uma vai ficar sobre a outra, ok? E a sua janela de verificação imediata você vai colocar aqui na parte de baixo, ok? Você pode manusear para ficar mais fácil essa área de trabalho, como também diminuir um pouco aqui a largura e a altura das janelas, certo? Então, essa é a nossa área de trabalho que a gente vai começar a trabalhar. Para que a gente possa entrar definitivamente aí no VBA, a gente vai primeiro conhecer a nossa janela de projetos. Lembra que eu falei na aula anterior que tudo em Excel é um objeto? Aqui a gente tem os nossos primeiros objetos. A gente já começa com o nosso projeto VBA e aqui a gente tem dois objetos, que é a nossa pasta de trabalho em si, onde contém todas as nossas planilhas, e aqui é a nossa Plan 1. Se eu minimizar aqui, você percebe que na minha planilha, aqui na minha pasta de trabalho, eu tenho apenas uma planilha. Se eu adicionar uma nova planilha aqui, perceba que se eu voltar lá no Visual Basic Editor, ela também apareceu aqui mais um objeto para aquela planilha. Isso aqui são conhecidos como módulos. Esse aqui são os módulos do objeto da pasta de trabalho, o módulo do objeto Plan 1 e o módulo do objeto Plan 2, ok? Se eu der um duplo clique aqui, você vai abrir o módulo daquele objeto. Perceba que aqui na nossa barra de títulos aqui eu tenho esta parte de trabalho, que é o nome desse módulo, e aqui agora eu tenho a nossa janela de código.
Se eu restaurar essa janela, perceba que eu posso abrir também várias janelas simultaneamente. Então, eu vou abrir esta janela de código e essa outra janela de código, cada uma de um objeto, ok? Esse é o meu objeto pasta de trabalho e esse é o meu objeto plan 1. A gente vai entrar mais em detalhe aqui como é que funciona esse manuseio dos objetos aí. Outro conceito que a gente viu aí também é as procedures, ou os procedimentos. Como é que a gente trabalha com isso aí? Então, basicamente, o procedimento é uma unidade de um código, que a gente chama de macro. Então, para que a gente possa começar, a gente vai inserir um módulo, não desse tipo de objeto aqui, mas para inserir um módulo, a gente vai clicar aqui em inserir módulo. A gente também tem módulo de classe, que não vai entrar em casa agora. Certo? Então, nós vamos clicar aqui em inserir módulo. Perceba que ele vai criar mais um nó aqui no nosso projeto Explorer aqui, com o nome módulos, e a gente tem o módulo 1. Nesse módulo 1 que a gente vai desenvolver os nossos primeiros códigos, ok? A janela de verificação imediata, apenas para entrar em detalhe, ela também pode executar alguns códigos, não necessariamente aqui. Aqui é simplesmente para você fazer uma verificação imediata de algum código. Ou a gente trabalha muito com essa janela para o que a gente chama de debugar. Quando o nosso código está dando um erro, a gente pode trabalhar com ela para auxiliar e encontrar qual o erro que a gente tem. Mas esse não é um assunto para esta aula. Então, para a gente começar aqui, eu vou só para você demonstrar a vocês, eu vou digitar um código que exibe uma mensagem na tela. Então, aqui na minha janela de verificação imediata, eu vou digitar MSG Box ou Message Box, dar um espaço e vou inserir a mensagem que eu quero. Olá, mundo. Ok? E vou fechar aspas. Perceba que ao pressionar Enter, a mensagem é exibida na tela, ok? Então isso aqui que a gente chama de mensagem imediata. Esses códigos, a gente pode criá-los aqui na nossa janela de código, armazenados no que a gente chama de procedimentos, que serão as nossas macros. Para inserir um procedimento, você pode inseri-lo manualmente ou inserir pelo menu Inserir Procedimento. A gente sabe que existe dois tipos de procedimentos que eu falei com vocês na última aula, que é o procedimento do tipo Sub e o procedimento do tipo Function. Cada um desses procedimentos tem funcionalidades diferentes. A gente vai começar com o procedimento Sub, que é o procedimento que executa determinadas ações. Então a gente pode inserir o procedimento por aqui, escolhe o tipo de procedimento, o escopo a gente não vai entrar em detalhe agora, e vamos colocar o procedimento exibir mensagem, ok? Feito isso, é só clicar em OK, e aqui na sua janela de código já vai criar automaticamente um código public sub exibir mensagem e o end sub, que é finalizando isso aqui. Tudo que estiver dentro desse escopo aqui, dentro dessas duas linhas, vai ser o código desta macro exibir mensagem, ok? Então a gente vai digitar aquele mesmo código que a gente digitou aqui na nossa janela de verificação, message box, olá mundo, ok? E vamos executar. Para que a gente possa executar um procedimento, que é esse aqui do tipo sub, você vai clicar nesse procedimento e clicar aqui no botãozinho de executar, ou pressionar a tecla de atalho F5. Perceba que se eu clicar aqui, ele vai executar aquela macro também, ok? Então isso aqui a gente tem um módulo, que a gente vai poder minuciar ele mais em detalhes mais para frente, e aqui a gente tem um procedimento do tipo sub, ok? Então aqui a gente já está trabalhando com alguns daqueles conceitos que a gente viu na aula anterior. O próximo passo que a gente vai fazer é manipular objetos e coleções, que a gente também falou aí na aula anterior. Tudo no Excel é um objeto. Cada objeto ele tem propriedades e tem métodos, ok? Então a gente vai trabalhar um pouco com essas propriedades e métodos desses objetos. Então para que vocês possam entender melhor também esse conceito de propriedade, objetos, coleções, como é que a gente vai fazer? Então primeiro, só para mostrar uma outra forma aqui, que isso aqui é uma macro, eu vou fechar o meu Visual Basic Editor aqui e vou aqui no meu Excel na guia desenvolvedor, perceba que eu tenho um botão chamado macros. Quando eu clicar aqui, perceba que aquela macro que eu criei, ela está aqui, exibir mensagem. Eu posso executá-la por aqui também. Eu posso clicar aqui, executar, e a macro vai ser executada, ok? Então, só para vocês entenderem o que é macro, procedure, certo? A gente tem aqui, voltei pressionando F11 para o meu editor Visual Basic. Então, para que vocês possam entender agora, a gente vai criar alguns procedimentos aqui para manipular alguns objetos do Excel. O primeiro objeto que a gente vai manipular é os objetos do tipo Worksheet, que é as nossas planilhas, perdão. Então, dois objetos do tipo Worksheet que estão aqui. Um conceito acima de objeto aí é coleções. O que são as coleções? As coleções, como eu disse, são objetos que contêm vários objetos do mesmo tipo. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou clicar aqui, eu vou criar um novo procedimento aqui, certo? Eu vou clicar aqui sub e vamos renomear planilha, que vai ser
o nome da nossa pasta, o nome do nosso procedimento. Então perceba que se eu der Enter aqui, ele já cria automaticamente também o final do meu procedimento, e basta eu inserir o código aqui dentro agora. Aqui nós vamos trabalhar com alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente tem é de variável. Então a variável, como eu disse, é um pequeno slot na memória que vai armazenar um valor, certo? Então para isso a gente vai criar uma variável aqui, a gente vai declarar essa variável usando esse código aqui DIN. Vamos criar o nome da variável. Então aqui nós temos a variável chamada nome planilha, ok? E aqui o tipo de variável. Eu não vou entrar em detalhe mais sobre isso aqui, pois é assunto para outra aula, quando a gente for detalhar mais sobre variáveis e tipos de variáveis aqui. Então nós criamos um pequeno slot na memória chamado nome planilha, que é do tipo string, que é um texto. Aqui a gente vai dar um nome para essa planilha. Então nós vamos clicar aqui, nome planilha, ok? É igual o nome que eu quiser dar para a planilha. Então nós vamos colocar aqui minha planilha. Esse é o nome. Então, até esse momento, o que esse código fez? Ele criou uma variável chamada nome planilha e atribuiu o nome minha planilha para essa variável. Se eu executar esse código, perceba que você não vai visualizar nada na tela, pois você não tem nada que aconteceu visualmente. O que a gente vai fazer é renomear essa primeira planilha aqui, esse primeiro worksheet aqui, para aquele nome. Então a gente vai lá no nosso objeto que a gente quer trabalhar, a gente precisa acessar aquele objeto. Todo objeto existem propriedades, e a propriedade que altera o nome da planilha é a propriedade chamada name. Então a gente precisa acessar aquele objeto e atribuir a ele, na propriedade nome, o nome que a gente quer dar para isso. Como que a gente vai fazer isso? Para que a gente possa acessar a esse objeto, a gente vai acessar primeiro a coleção que ele está, informar qual que é o objeto daquela coleção que eu quero, e depois acessarmos a propriedade. Então existe uma coleção chamada Worksheets, que essa coleção contém todas as planilhas da sua pasta de trabalho. Então aqui eu tenho Worksheets, eu vou informar agora o índice, certo? Que é o index, ou a posição da minha planilha. Como é a primeira planilha que eu quero alterar, eu vou informar o índice 1. Eu estou falando que isso aqui é o objeto Worksheet número 1 que está na minha coleção Worksheets. Ponto, e agora eu vou informar a propriedade que eu desejo. Nós vamos alterar a propriedade name. Vamos colocar igual, ok? E vamos adicionar nome planilha, ou seja, eu quero que a propriedade name dessa minha worksheet seja nome planilha, ou seja, um nome que está nesta variável que é minha planilha. Eu vou aqui restaurar um pouco, vou diminuir o nosso editor aqui. Perceba que ao executar este código, eu vou executar este código aqui, perceba que o nome na minha planilha aqui irá mudar. Então vou clicar aqui, executar. Olha lá, minha planilha, ok? Então aqui vocês perceberam que tudo no Excel é um objeto e é fácil de ser manipulado. A gente vai manipular cada objeto através do objeto e as suas propriedades e métodos. Existem também, isso aqui a gente alterou uma propriedade do objeto. Existem também o que a gente chama de métodos. Os métodos executam uma determinada ação com o objeto. Perceba que eu posso, além de fazer este renomear planilha, eu posso também excluir uma planilha. Como que eu faria isso? Então, nós vamos criar aqui excluir planilha, certo? E vamos acessar esse objeto e mandar executar um método que exclui a planilha. Então, nós vamos colocar aqui worksheets, ok? Que é o objeto, a coleção. Vamos acessar o objeto número 1, ponto. E o método que exclui uma planilha é o método delete, ok? Vou executar isso aqui. Perceba o que vai acontecer? Olha lá. Ele perceba que eu não posso desfazer a ação, é aquela mensagem que o Excel pergunta, você não poderá desfazer a exclusão de planilha. Deseja excluir? Então, vamos clicar em excluir, ele excluiu, ok? Ele faz como se eu tivesse clicado com o botão direito aqui na minha planilha, excluir, e faz a exclusão, ok? Então, perceba que aqui a gente trabalhou com a propriedade name do objeto worksheet, e aqui a gente trabalhou com o método delete do objeto worksheet, que é o método que deleta uma planilha, e aqui alteramos uma propriedade da planilha, ok? Dentro de cada planilha existem subobjetos, que são os objetos que fazem parte da planilha. Perceba que como eu excluí agora o nosso objeto worksheet lá, esse worksheet 1 agora vai ser esta planilha, ok? Se eu executar novamente essa macro aqui, ele vai renomear minha plan 2, pois ela passou a ser o objeto número 1 lá dentro. Olha lá, minha planilha, ok? Então, quais são os objetos que existem aí, por exemplo, dentro da nossa planilha? A gente tem objetos aí do tipo range, que são os intervalos, cada célula dessa. Por exemplo, se eu quiser escrever aqui na minha planilha 1, que é essa worksheet aqui, eu quiser, por exemplo, inserir o meu nome na minha célula A1, nós vamos acessar aquele objeto. Então, como faremos isso?
nós podemos acessar. Vamos clicar aqui, igual, colocar sub, escrever nome, ok? E nós vamos escrever o nome. Eu vou escrever agora aqui, acessar o objeto que eu quero. Primeiro nós vamos acessar a coleção Worksheets. Vamos acessar o worksheet número 1. Ponto. Agora nós vamos acessar o objeto range, certo? E aqui nós temos que informar, isso aqui é uma coleção, que tem vários objetos dentro dele, que pode ser a célula 1, A2, A3, A4 e assim por diante, pode ser qualquer célula. Aqui eu tenho que informar qual objeto que eu quero. Eu vou informar que eu quero, dentro daquela coleção, um objeto chamado A1, ok? Ponto. E nós vamos acessar na propriedade value, a propriedade valor desse objeto. E vamos dar a ela o nome laender, que é o meu nome. Perceba que se eu executar agora esta macro, lá na minha célula A1, ele vai colocar o meu nome. Então aqui nós já vimos um pouco dos conceitos aí de objetos, coleções. A gente pode acessar vários objetos e várias coleções. No início é um pouco complicado, as pessoas falam assim, como é que eu vou saber quais são os objetos, quais são as coleções? Existe uma biblioteca aqui dentro do próprio editor de Visual Basic que você pode acessar. Pressionando a tecla F2, por exemplo, você vai abrir uma lista de todas as bibliotecas que a gente tem. Perceba que é muita coisa mesmo. Aqui a gente tem as classes, certo? E aqui nós temos os membros dessa classe. Por exemplo, se eu acessar aqui, vou procurar pelo Worksheet, certo? Eu vou mandar procurar por ela aqui. Perceba que ele encontrou o Worksheet aqui, certo? E aqui eu tenho os membros. Tudo isso aqui a gente chama de propriedades, quando tem essa mãozinha são propriedades, e mais abaixo aqui você pode ver, quando tem esse símbolozinho verde aqui, são os métodos. Cada um desses é um método desse objeto. Perceba que aqui nós temos, por exemplo, aqui o método que a gente usou, foi o método delete. Cadê ele? Aqui o método delete, certo? Mas tem vários outros. A gente pode, por exemplo, proteger uma planilha, o método protect, selecionar alguma planilha, e tem várias coisas aqui, copiar, tem vários métodos desses. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, você pode acessar a ajuda, certo? Mas existem umas formas mais simples de você saber como fazer uma determinada ação, e a gente vai ver isso mais para frente um pouco. A gente vai gravar uma macro e verificar quais são os métodos, propriedades que cada objeto tem aí para fazer aquela ação que a gente deseja. Mas por enquanto, para vocês entenderem melhor, você pode clicar, por exemplo, aqui, ó. Vamos clicar aqui no método delete que a gente utilizou e pressionar F1. Pressionando F1, perceba que ele vai abrir aqui o seu navegador padrão, certo? E no seu navegador padrão, ele abriu aqui, ele já vai direto para o site da Microsoft aqui, explicando aquele método. O método worksheet.delete, ele faz o quê? Ele exclui o objeto. Basicamente isso, ele não tem nenhum parâmetro ou nada. Então aqui é só para vocês terem uma noção, a gente não precisa detalhar muito aí, porque senão vocês vão ficar confusos. Mas aí, com o tempo aí, vocês já vão pegando aí. É só para vocês entenderem melhor o que é um procedimento, o que é um método, o que é uma coleção, o que é um objeto, ok? Então agora, para a gente continuar aqui a nossa aula, a gente vai fazer um pequeno código, mais um aqui. Então nós vamos acessar aqui, certo? Nós vamos fechar aqui a nossa janela de bibliotecas. Eu vou fechar aqui, vamos voltar no nosso editor Visual Basic e nós vamos trabalhar aqui agora no nosso módulo 1. Então nós temos aqui o módulo 1, certo? Podemos apagar isso aqui. Então perceba que a gente criou três procedures do tipo sub. Nós vamos criar um agora, só para finalizar, uma procedure do tipo function, que cria uma função personalizada para o Excel. Só para vocês entenderem, a nossa função ela é bem simples. A nossa função, nós vamos criar ela aqui, ela é do tipo function, né? Então nós vamos colocar function e o nome da nossa função. O nome da nossa função vai ser meu nome, ok? E vamos abrir e fechar o parênteses aqui, ela não vai ter nenhum parâmetro, ok? E aqui nós vamos fazer que meu nome é igual, e vamos atribuir a ela esse nome. Então nós criamos uma função simples chamada meu nome e que retorna o nome laender. Para vocês entenderem, eu vou fechar aqui e aqui em qualquer célula aqui eu vou escrever igual meu nome, que é a função que eu acabei de criar, abrir e fechar parênteses, pois ela não tem nenhum parâmetro. É como se fosse a função hoje, por exemplo, do Excel. Vou dar um Enter. Perceba que ele retornou o meu nome, ok? Vamos criar uma função com dois parâmetros. Então vamos criar function. Vamos criar aqui a função somar 2. E nós vamos colocar dois parâmetros. O primeiro é o num1. O segundo parâmetro é o num2. Vou fechar parênteses, certo? Perceba que agora somar 2 vai ser o num1, que é a variável num1 que a gente atribuiu lá como parâmetro, mais a variável num2, ok? Vou fechar aqui, vamos voltar aqui novamente, vamos escrever aqui 10 e 20.
Aqui são funções simples só para vocês entenderem um pouco do conceito. Então nós vamos utilizar a função somar 2, ok? E vamos somar 10 e vamos somar 20. Olha lá, se eu fechar parênteses, ele retornou 30, que é a nossa função personalizada, ok? Então, vocês puderam ver aí um pouco de cada um desses conceitos aí. Então, na próxima aula a gente já vai entrar aí mais firme aí, eu vou mostrar para vocês como gravar algumas macros e fazer algumas alterações aí no nossa planilha de Excel, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.